Professora, tá escutando? Tô escutando sim. Vocês estão me ouvindo? Ah, Esperar mais 5 minutinhos, tá? Para ver se mais alguém entra e a gente começa a aula, tá? tá bom. Professora, eu te entrego a atividade hoje, sem falta. Tá? Não, eu prorroguei também. Vou deixar entregar segunda-feira a Eu atividade. tô terminando a da Fernanda, eu te entrego hoje. Ah, não tem problema não. Bom, gente, vou começar a aula já, tá? Só deixa eu avisar o pessoal dos grupos. Será que tem alguém que fica no Facebook? Eu deveria mandar no Facebook também. Mas na próxima eu mando. Eu vou explicar, tá? O de ontem, que é a racionalização. E ontem, uma das alunas pediu para explicar também a atividade de radiciação, né? Até coloquei ela aqui. Aí eu vou explicar também, tá?
Vamos lá, então. Vocês estão conseguindo ver esse arquivo aqui do Word, da racionalização? Então, né? Então, tá. Bom, primeiramente, né, racionalizar o que que é. Racionalizar é você tirar a raiz do denominador, tá? A fração, ela tem o numerador, que é o número de cima, e o denominador é o número de baixo. A fração é uma representação de uma divisão. Eu estou dividindo de cima pelo de baixo. Como na matemática a gente fala que não dá para dividir números por números irracionais, que são as raízes que estão aqui embaixo, então a gente tem que tirar essa raiz, tá? E aí, como que a gente vai fazer? Processo de racionalizar. A gente vai multiplicar essa fração, ó, colocar o sinal de vezes, por uma outra fração. Aí eu vou explicar qual que é essa fração. Peraí, deixa eu só incluir aqui. Meu computador hoje está alerta. Deixa eu colocar o sinal da raiz aqui. Então, nessa fração, em cima tem que ser a raiz de baixo. Então, a raiz de 2 tem que estar em cima e a raiz de 2 também tem que estar embaixo, tá? Se fosse raiz de 3, opa, aí eu ia por raiz de 3 em cima e embaixo. Se fosse raiz de 5, também, assim vai. Tem que ser a mesma raiz que está embaixo, você tem que multiplicar o número de cima e o número de baixo por ela. Tudo bem? E aí, multiplicação de fração é o quê? É eu pegar o de cima vezes o de cima. Então, aqui, ó, nesse exemplo, eu vou fazer 1 vezes raiz de 2. E 1 vezes raiz de 2, qualquer número vezes 1, gente, é qualquer número. Então, vai ser só raiz de 2. Embaixo, como são duas raízes, eu posso multiplicar uma pela outra. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4. Aí ficou assim, raiz de 2 vezes raiz quadrada de 4. E agora, o que que eu vou fazer? Aqui em cima, raiz de 2, mantém, vai ficar raiz de 2. Espera aí, que eu acho que agora... tá. Vou copiar aqui, ó. Vou lá. Embaixo, gente, raiz quadrada de 4, ela dá 2, é um número racional, um número inteiro, né? Então, eu coloco 2, tá? Eu tiro a raiz quadrada de 4 e ponho o resultado aqui. E aí eu consegui tirar a raiz do denominador, tá? Por que que eu faço isso? Porque quando eu multiplico por raiz de 2 dividido por raiz de 2, eu estou multiplicando por 1 de uma maneira diferente. E eu escolho a raiz de 2 justamente para poder tirar essa raiz aqui de baixo, né? Quando eu multiplico uma raiz por ela mesma, vai dar essa raiz ao quadrado. E essa raiz ao quadrado eu cancelo a raiz e o elevado a 2, ó. Ou multiplica ela por ela mesma e tira a raiz quadrada que dá a mesma coisa. Tudo bem? Tudo bem, gente? Só tem 2 alunos hoje, mas tudo bem. Bom, agora eu vou explicar para vocês o outro exemplo, tá? Aí, se vocês tiverem dúvida, gente, vocês podem ativar o microfone de vocês, tá? Que eu paro a explicação para poder orientá-los. Então, vamos lá no outro exemplo. No outro exemplo, eu tenho raiz de 3 dividido por raiz de 5. Raiz de 3, a raiz no numerador, ela pode ficar, não tem problema, não pode ficar embaixo. E o processo para racionalizar é o mesmo que eu fiz em cima, né? Eu vou multiplicar essa fração pela raiz de baixo, em cima e embaixo. Então, raiz de 5, ó. Vou até copiar aqui, ó. Ó, vou multiplicar aqui raiz de 5 em cima e raiz de 5 embaixo, tá? Aí ficou assim, raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 5. Como
no numerador, eu estou multiplicando dois números que estão na raiz, eu posso multiplicar eles, só que mantém dentro da raiz, tá? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3 é 15. Então, vai ficar raiz de 15. Eu mantenho dentro da raiz. E raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 25. Aí ficou raiz de 15 dividido por raiz de 25, tá? Raiz quadrada de 15, gente, ela também é irracional e não dá para simplificar. Eu vou mostrar para vocês já. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu mantenho raiz de 15 em cima. Não mexo com ele, deixo do jeito que ele tá. Raiz quadrada de 25 é 5. E ficou assim. Raiz de 15 dividido por 5. Eu consegui tirar a raiz do denominador, tá? Aí, como que eu sei que não dá para simplificar a raiz de 15, tá? O que, que vocês podem fazer? Justamente simplificar. A simplificação que tem a ver com a atividade 1 é eu pegar o número que está dentro da raiz, que é o 15, e dividir por números primos até dar 1, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó. Aí, como que eu faço para dividir? Não vai ficar legal, não. Eu pego o 15, aí eu divido por números primos. Os números primos é 2, 3, 5, 7, 11, 13, são infinitos. Eu sempre começo do menor. O 15 não dá para dividir por 2, ele é ímpar. Então, eu vou para o próximo. O próximo número primo é 3. Deixa eu até colocar aqui para vocês, se vocês quiserem copiar depois, tá? Números primos. 2, 3, 5, 7. São os números que dá para dividir por ele mesmo e por um só, tá? E assim vai. Então, eu começo pelo menor, que é o 2, não dá, então eu vou por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, eu vou por 5 embaixo do 15. Aí, eu continuo a dividir. Só que o 5, ele é número primo, então só dá para dividir por ele mesmo. Ó. 5 dividido por 5 é 1. Para simplificar, gente, né, quando está numa raiz quadrada. Fala, Gabriel. Ô, professora, tô entendendo, pode continuar. Ah, pode continuar? Aí, o que, que a Pode. gente faz? A gente junta os pares de números iguais. Mas vocês estão vendo, ó, que aqui eu tenho um 3 e um 5 só. Então, não dá para formar par de números iguais. Então, a raiz quadrada de 15 não dá para simplificar, tá? Então, vai ficar assim mesmo o resultado. O que eu expliquei ontem, eu vou explicar para vocês hoje. Nessa atividade que eu passei para vocês, não é obrigatório a simplificação, tá? Eu não coloquei como obrigatória. Mas é importante vocês saberem, porque vocês vão fazer a AP, Avaliação de Aprendizagem e Processo. Geralmente, numa prova que tem alternativa, a alternativa não vai estar não vai estar da forma sem ser simplificada. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo que eu expliquei até no vídeo, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou copiar essa, que era assim no vídeo. Se eu não me engano. Era raiz de 3 embaixo. Deixa eu ver aqui no meu caderninho. Mas tudo bem, dá para mim. Ó, era assim, era raiz de 8 em cima e raiz de 3 embaixo. Tá? Vou explicar esse exemplo para vocês, que é um exemplo que pode ter simplificação. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar essa fração, né? Deixa eu colocar aqui. Por raiz de 3, que está embaixo, eu vou multiplicar em cima e embaixo por ela. Ó. Vai ficar raiz de 8 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3, tá? Aí, eu vou colocar aqui os resultados. Ó. São números que estão dentro da raiz, eu posso multiplicar eles e mantenho na raiz. Raiz quadrada de 8 e raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 24.
Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9, né? Aí, como que vai ficar? Em cima, gente, 24, né? Raiz quadrada de 24, ela é irracional. Embaixo, qual que é a raiz quadrada de 9? 6, 3. né? E aí fica assim. Tá certo? Tá. Mas, faz de conta que vocês estão lá na AP. Tem uma questão assim, e vocês vão ver que não tem alternativa e apresenta essa resposta, que é a raiz quadrada de 24 por 3. Por quê? Porque a raiz quadrada de 24 dá para simplificar, tá? Então, eu vou simplificar ela. Vou pegar o 24 e vou dividir por números primos até dar 1. Então, começa, ó, 24, ele é par. Dá para me 2. dividir por 2. Isso. Aí, 24 dividido por 2, 12. 12. Aí, o 12 é par. Dá para me dividir por 2. E dá? 6. Isso. Aí, o 6 por 2, que dá 6. 3, né? E o 3, ele é número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Ó. 3 por 3 dá 1. Bom, como que ficou essa raiz de 24? Ó, vou colocar aqui para vocês. A única ferramenta que eu domino é o Word, a gente tem que aprender as outras, né? Porque acho que ele é um pouquinho, não é tão didático que nem outras ferramentas. Ó. Eu vou colocar na raiz os números, só que eu vou colocar o seguinte: eu vou formar pares iguais. Eu sempre falo assim na aula, na raiz da festa. Daí vai o quê? Os números que fizeram parzinho, ó. Esse 2 e esse 2 formaram um par, né? Ele vai como 2 ao quadrado, tá? Vezes. Aí, esse 2 não tem mais nenhum par, ó, porque esse 2 e esse 2 formaram um par, então esse 2 aqui vai sozinho, ó. E o 3 também, tá? Uhum. Embaixo vai ficar o 3 mesmo. Aí, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Deixa eu apagar isso daqui. Ó, em cima, 2 ao quadrado. Daí eu vou separar essas raízes, tá? Eu vou colocar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes. Daí eu vou pôr raiz de 3. Eu vou separar os números. Vezes raiz de 2, que é esse 2 sozinho, vezes raiz de 3, que é esse 3 sozinho, tá? Embaixo, Uhum. deixa do jeito que tá. Aí, o que vai ficar? Tá vendo esse 2 ao quadrado, gente? Eu cancelo a Uhum. raiz dele, ó, porque 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Então, esse 2 ao quadrado, ele sai da raiz, tá? Que tem a ver até com a atividade 1, né? Que o pessoal pediu para me explicar novamente, ó. Aí, gente, raiz de 2 vezes raiz de 3, como eles estão dentro da raiz, eu posso multiplicar eles. 2 vezes 3, 6. E embaixo eu tenho 3. E é assim que vocês vão achar a alternativa, vai estar desse formato. O que eu expliquei ontem, que eu vou explicar novamente, tá? O que eu quero de vocês nessa atividade? Façam a racionalização. Não precisam se preocupar em simplificar, tá? Depois que você fez, manda para mim, ó. Eu vou falar, ó, tá certo. Aí, se você quiser, aí eu vou ver, ó, tem questão que dá para simplificar. Se você quiser simplificar e me mandar, eu vejo se você aprendeu, tá bom? Porque se a gente for aglomerar um monte de conteúdo numa atividade só, eu acho que nesse período assim, né, que a gente está fora da sala de aula, fica um pouco complicadinho. Então faz assim, faz a racionalização, me entrega. O que eu prometi ontem, eu vou prometer hoje. Quem está participando da aula vai me entregar. Se tiver alguma questão errada, eu vou devolver, vou deixar refazer, tá? Para vocês Tá. não ficarem prejudicados com a nota, tá? E aí eu vejo, ó, tem questões que dá para simplificar. Tenta simplificar e me manda, e aí a gente vê se vocês conseguiram aprender, tá bom?
O outro exemplo que eu coloquei, gente, é um número diferente de 1 em cima, que é o 8, e o raiz de 3 embaixo, tá? E o processo, ele é o mesmo. Eu vou multiplicar em cima pela raiz quadrada que está embaixo, que é a raiz quadrada de 3, e embaixo pela raiz de 3 também, em cima e embaixo por essa raiz, tá? Aí vai ficar assim. 8 vezes raiz de 3, como eu tenho o número dentro da raiz e o número que está fora, eu não misturo. Eu deixo justamente assim, ó. Eu deixo 8 raiz de 3, tá? Como se a raiz de 3 fosse um x, né? Quando a gente multiplica o número por x, não fica o número x, é a mesma coisa. Aqui embaixo vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá para me multiplicar. 3 vezes 3 dá 9. Aí vai ficar assim. Vou copiar aqui, ó. 8 raiz de 3 em cima não muda, né? A raiz quadrada de 9 é 3. E aí eu consegui tirar esse 3 da raiz. Pronto, já fiz a racionalização. Não precisa simplificar, porque o 8 não dá para dividir por 3. Aí vai ficar assim mesmo. Tudo bem? Uhum. Deixa eu ver se alguém... Quem tá no chat, quem tá... O Guilherme entrou, né? O Gabriel e a Raíssa. Tá bom. Então, vamos continuar, tá? Aí, no exercício 2, ele é um pouco mais difícil, né? Mas, ontem eu expliquei, eu acho que o pessoal conseguiu entender. Eu acho que explicando assim, vocês vão conseguir entender. O que acontece no exercício 2? No denominador, eu tenho uma soma, né? Eu tenho raiz, mas ela está ou somando ou subtraindo. Para mim cancelar essa raiz, gente, eu vou ter que multiplicar por uma operação também, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Por exemplo, nesse exemplo, eu tenho 3 dividido por raiz de 5 mais raiz de 2. Não tem o mais? Eu vou multiplicar pelo menos. Como? Ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu copiar esse daqui. Ó, aqui não tá raiz de 5 mais raiz de 2. Aí, na hora de para mim tirar, eu tenho que multiplicar por raiz de 5 menos raiz de 2. Eu tenho que inverter esse mais para menos, tá? E aqui também, ó. Vai ser em cima, embaixo por esse mesmo número, ó. Por essa mesma conta. Então, assim, deixa eu te colocar, fechar o parênteses aqui de cima. Bom, o que eu vou fazer agora? Distributiva. Mas, ó, aqui em cima, 3 vezes essa conta aqui, ó. 3 vezes raiz de 5 menos raiz de 2. Eu vou pegar, não vou fazer distributiva em cima. Eu vou deixar assim, ó. 3 vezes, aí eu vou manter essas duas raízes do jeito que tá. Raiz de 5 menos raiz de 2 e vou fechar o parêntese, tá? Porque em cima a gente não vai... A gente não precisa da mudança em cima, a gente só precisa da mudança embaixo, tá? Gente, ficou meio estranho aqui, peraí. Embaixo, aí eu vou fazer a distributiva. E aí, como que eu faço isso? Ó, primeiro, eu vou fazer essa daqui, ó. Raiz de 5, eu vou multiplicar por cada número que tá aqui dentro. Deixa eu colocar aqui o símbolo. Ó, então, eu vou fazer raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 25. Tá? Aí, eu vou fazer agora raiz de 5 vezes raiz de 2, que dá raiz de 10. Aí, tá vendo que o 2 tem o sinal de menos aqui na frente? Então, vai ficar menos raiz quadrada de 10. Tudo bem? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com raiz de 2. Eu vou multiplicar pelo raiz de 5 e pelo raiz de 2, tá? Então, primeiro é mais, por que mais? Ó, tem mais aqui na frente do raiz de 2 e o raiz de 5 também é positivo. Então, vai ficar mais
2 vezes 5, 10. Então, mais raiz de 10. E agora, ó, mais com menos, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Tá? Vou recapitular. Peguei, multipliquei em cima e embaixo por raiz de 5 e raiz de 2. Porém, eu inverti. Aqui é mais e aqui ficou menos. Tá? Quando eu multiplico em cima e embaixo por esse valor, eu não faço a distributiva porque até então não vai, eu não vou precisar, né, fazer. Embaixo eu faço. Eu faço raiz de 5 vezes raiz de 5, que dá raiz de 25. Raiz de 5 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 10. Aí depois eu faço com raiz de 2 vezes raiz de 5, mais raiz de 10. Raiz de 2 vezes raiz de 2, menos raiz quadrada de 4. E aí, como que vai ficar? Deixa eu copiar aqui. Olá. Raiz quadrada de 25, gente, é 5. Ó. Eu posso tirar esse raiz quadrada de 25 e pôr 5. Menos raiz de 10 mais raiz de 10 é o mesmo valor, só que um está anulando o outro, né? Então, eu vou cancelar esses raízes de 10, ó. O raiz de 10, ó. Esse com esse cancela. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vou colocar o 2 aqui. Ó, raiz quadrada de 25 é 5. Eu cancelei raiz de 10 porque eu tenho 2 raiz de 10, um positivo e um negativo, então cancela esse valor. E aí, eu calculei a raiz quadrada de 4, que é 2. Aí, ficou assim, ó. 3 vezes raiz de 5 menos raiz de 2, embaixo, tá vendo? Só ficou as duas raízes, ó. Raiz de 5 menos, perdão, só ficou os dois números fora da raiz. 5 menos 2, tá? E aí, eu vou finalizar. Em cima, né? Mantém. Embaixo, gente, deixa eu pular umas linhas aqui, ó. 5 menos 2 é 3, então eu ponho 3 aqui embaixo. Então, ficou 3 vezes raiz de 5 menos raiz de 2, dividido por 3. Aí, o que eu posso fazer aqui, ó? Esse 3, eu posso dividir com esse 3, que a gente fala, né? Cortar 3 com 3, corto 3 e sobra quem? Aí, sobra somente o raiz de 5 menos o raiz de 2. Opa. Raiz de 5 menos raiz de 2 e pronto, ó. Acabou a simplificação. Simplifiquei, racionalizei e ficou assim. Tudo bem? Deixa eu ver se alguém colocou. Tá, vou explicar novamente. Vamos lá. Deixa eu pular aqui. Tá. Então, eu tenho 3 dividido por raiz de 5 mais raiz de 2. Aí eu tenho que tirar essas duas raízes do denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 3, o número de cima e o número de baixo, porém, eu vou, aqui é uma soma, né? Eu vou jogar como uma subtração em cima e embaixo desses dois valores, ó. Uhum. Aí, porque eu consigo cancelar as duas raízes. Em cima, eu vou fazer 3 vezes raiz de 5 menos raiz de 2, ó, que eu coloquei assim. Eu não fiz a distributiva, eu deixei assim mesmo, porque não tem problema. Embaixo, eu vou multiplicar, ó. Eu vou multiplicar primeiro raiz de 5 por cada número que tá aqui, e depois o raiz de 2 por cada número que tá aqui, respeitando as regrinhas de sinal. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 5 vezes raiz de 2 é raiz de 10. Aí, respeitando o sinal, vai ficar menos raiz de 10. Fiz com a raiz de 5, vou fazer com a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10 positivo, tá? Porque os dois são positivos. Uhum.
Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, negativo porque tem esse menos 2, menos raiz de 2 aqui, ó. Menos raiz quadrada de 4. Aí ficou assim. Em cima, né, no mexo. Embaixo, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui, ó. Raiz quadrada de 25. 5, coloquei aqui. Esse raiz de 10 e esse raiz de 10, um é positivo e outro é negativo. Toda vez Vai que cancelar. vai cancelar, toda vez que tiver dois termos assim, gente, cancela. Então, cancelei raiz de 10 menos, né? Aí eu calculei a raiz quadrada de 4, que é 2. Aí ficou assim, ó. Entendi. Em cima ficou 3 vezes raiz de 5 menos raiz de 2. Embaixo eu fiz a conta, ó. 5 menos 2, 3. 3. Aí eu cancelei esse 3 com esse 3, então só ficou raiz de 5 menos raiz de 2. Tá? Ó, eu coloquei até outro exemplo aqui, ó. Vou fazer também. Ó, aqui, nesse exemplo, eu tenho só um número dentro da raiz, mas a regra, ela é a mesma. Deixa eu colocar uma fração aqui. Em cima, eu vou multiplicar pela... Aqui não é menos? Aqui vai ser mais. Eu inverto. Porque assim eu consigo eliminar a raiz, ó. 3 mais raiz de 2 e aqui embaixo também, ó. Vou até copiar, colar, fecha parênteses, ó. Então, aqui é menos, eu vou multiplicar por mais em cima e embaixo, tá? Eu esqueci de pôr o sinal de multiplicação aqui, mas eu ponho aqui. Pronto. Aí eu vou fazer a mesma coisa, né? E em cima, gente, que nem eu tinha explicado, eu não vou fazer distributiva, não. Vou deixar do jeito que tá. Vou fazer 5 vezes e o que tá dentro do parênteses no outro, na outra fração. 5 vezes, abre o parênteses, 3 mais raiz de 2, tá? Embaixo agora eu vou fazer a distributiva, ó. Vou fazer 3 vezes 3, 9. 9. Isso. Aí, 3 vezes mais raiz de 2. Mais, né? Porque tem o 3 é positivo, raiz de 2 também. Como é um número que tá fora da raiz, não vai misturar, vai ficar 3 raiz de 2, tá? Pronto, eu já fiz com 3, vou fazer isso com raiz de 2. Ó, menos raiz de 2 vezes 3, vai ficar menos 3 raiz de 2 também, tá? Sempre deixa, ó, quando você multiplica o número por uma raiz, deixa o número na frente da raiz. E agora eu vou fazer raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz quadrada de 4, menos com mais, menos. Então, menos raiz quadrada de 4. Fecha parênteses, tá? Vou recapitular, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Depois, raiz de 2 vezes 3, que é 3 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, que é menos raiz quadrada de 4. Bom, o que que eu vou fazer agora? Em cima, né, gente, eu não vou mudar. Deixa eu copiar aqui, vou colar. Embaixo, eu posso pegar o 9, ele não vai fazer nada com ele, deixa ele normal. Vou abrir o parênteses aqui. Tá vendo, ó? 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 2 são termos semelhantes, um positivo e um negativo. Eu cancelo Aí você vai cancelar. Isso mesmo. Menos raiz quadrada de 4, 2. E aí ficou assim. Aí em cima, né? Não muda. Embaixo eu posso fazer 9 menos 2, que é 7. E pronto, ó, acabou. Aqui não tem como simplificar, né? Porque o 5 não dá para dividir por 7. E ficou assim. Tudo bem? Deixa eu ver se eu...
Tranquilo, né? Eu acho que explicando pessoalmente, esse jeito que a gente está fazendo, fica mais fácil do que no vídeo, né? É, Tudo bem, Guilherme? Que ele não tá Tudo, professora. mudo, então tá bom. Bom, gente, essa daqui é a explicação da atividade de racionalização, tá? Agora, eu coloquei aqui a atividade 1 também para explicar para vocês, que muita gente está com dúvidas, né? Na atividade 1, para calcular, né, simplificar e calcular algumas operações, tá? Eu vou resolver para vocês o A de cada uma, tá? E vou explicar. A 3 é fácil. E vou explicar a 4 também, tá bom? Bom, nessa atividade da radiação, eu pedi para que vocês simplificassem. Deixa eu pular umas linhas aqui. Deixa eu aumentar. Vocês estão vendo esse arquivo? sim. Então, vamos lá. Vou aumentar aqui a letra. Eu tô conseguindo ver, professor. Não, você não está vendo? Simplifique os radicais. Deixa eu ver se eu... Ah, não, isso aí eu não tô vendo, não. Tá, então eu vou apresentar agora. Aqui. E agora, vocês estão vendo? Agora foi. Agora sim. Ah, tá, que eu estava compartilhando a outra ainda. Bom, simplifique os radicais. Raiz de 50, raiz de 18, raiz de 32, raiz de 98, raiz de 200, raiz de 192. Esse raiz de 192, gente, era para ser 162, né? Eu acabei errando. E aí ficou alguns exercícios que não deu para somar, mas eu vou justamente, vou explicar a para vocês, tá? E vou explicar a F. A F não, vou explicar a D, porque daí eu já simplifico já simplifico 50 fica mais fácil. Então, o que é simplificar, né? Que nem eu expliquei para vocês, é dividir por números primos até dar 1. Aí, vou colocar os números primos aqui. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11. A gente não vai usar mais do que isso. Vou simplificar o 50. Aí, na lousa, eu coloco um traço no 50 e vou dividindo por números primos até dar 1. Como eu estou usando o Word, gente, eu vou pôr o símbolo da divisão, tá? Então, eu vou começar a dividir o 50 por 2. Vai dar 25. Aí eu ponho o resultado embaixo. O 25 não dá por 2, porque ele é ímpar. Não dá por 3 também, mas dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E o 5 dividido por ele mesmo, por 5, dá 1, tá? Então, simplificando o 50, eu vou colocar dentro de uma raiz, ficou assim. 2 vezes 5 vezes 5. Só que na raiz, eu vou colocar os números com pares iguais. Ó, o 2 não tem par, só tem o número 2 que eu usei para simplificar, então vai ficar só o 2 aqui. Esse 5 e esse 5, eu vou formar um parzinho e eu vou colocar na raiz como 5 ao quadrado, tá? Bom, daí a gente pode, na propriedade da multiplicação, fala que a gente pode separar essas duas multiplicações em duas raízes diferentes, ó. Então, raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado, ó, separei. O que eu posso fazer aqui, ó? Raiz quadrada de 5 ao quadrado, gente, 5 ao quadrado é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, quando eu tenho uma raiz quadrada de um número elevado a 2, eu cancelo o expoente 2 e a raiz. Sobra só o número, ó, vai sobrar só o 5. E a raiz de 2 vai ficar dentro da raiz como raiz de 2.
E a simplificação de 50 é justamente 5 raiz de 2. Aí eu deixei assim, tá? Vou simplificar agora raiz de 18. Vamos lá. Aí o 18, ó, vou dividir ele por números primos também, ó. Divido por 2, porque ele é par. 18 dividido por 2, 9. Aí eu vou dividir o 9 por 2. Não dá, né? Porque ele é ímpar, mas dá para dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. Então, coloco o 3 aqui embaixo. O 3, ele é número ímpar, né? E ele é primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, ficou assim, ó. Vou colocar uma raiz, né? O 2 ficou solteiro, ó. 2 solteiro. O 3 com esse 3 vai formar um parzinho. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Aí, separando, né? As raízes, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 3 ao quadrado. E a mesma coisa que eu fiz, né? Aqui em cima, como esse ao quadrado do 3 e a raiz dá para me cancelar os dois, então tiro 3 da raiz e coloco ele na frente, né? Do raiz quadrada de 2. Então, simplificando 18, eu tenho a raiz quadrada de 18, eu tenho 3 raiz de 2, tá? Agora eu vou simplificar 192. Então, vou dividir, né, por números primos até dar 1. Deixa eu ver aqui se tem alguém. Aí eu vou dividir 192, eu começo por 2. 192 por 2 vai dar 86, tá? Aí eu divido 86 por 2, vai dar 86, 43. Gente, o 43, ele é um número primo, tá? Só dá para dividir por ele mesmo. Então, só vai dar para dividir o 43 por 43, que vai dar 1, né? Aí ficou assim, esse número. O 2, com esse 2, vai formar um parzinho. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 43. Separando as duas raízes, eu tenho 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 43. E esse 2 ao quadrado na raiz, eu posso cancelar, né? A raiz e o elevado a 2, só fica o 2 raiz de 43, tá? Pronto, ó, simplifiquei 3 para vocês. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as somas. Eu vou fazer A para vocês, porque eu simplifiquei justamente o 50 e o 18. Como que vocês vão fazer primeiro? Ó? A tá raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18. Você vai trocar essa raiz de 50 pela simplificação. Ó, simplifiquei, deu 5 raiz de 2. Então, vou por aqui, ó. 5 raiz de 2 mais a raiz de 18, eu também vou trocar pela simplificação. 3 raiz de 2. Aí ficou assim, 5 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Na soma, gente, se eu tenho raízes iguais, semelhantes, e o que eu faço? Eu mantenho a raiz e eu somo os números que estão na frente dela. Então, 5 mais 3, ó, 5 mais 3, e a raiz de 2 mantém. Vai ficar 8 raiz de 2. É que nem quando a gente soma monômios, né? Se fosse raiz de 2 fosse x, né? 5x mais 3x, 8x. É a mesma coisa, só que ao invés do x vai ser raiz, tá?
No 192 menos raiz de 50, aí o 192 eu também vou pegar a simplificação dele, ó. 2 raiz de 3. Ó, aí eu coloco aqui. Menos, aí eu vou pegar a simplificação do 50, ó. 5 raiz de 2 e coloco aqui. O que que acontece aqui? São raízes diferentes, então não dá para fazer a conta. Vocês vão deixar nesse formato mesmo. 2 raiz de 3 menos 5 raiz de 2. Essa vai ser justamente a resposta, tá? Porque as raízes são diferentes. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Eu acho que o Guilherme saiu. Ah, o Gabriel. Ah, o Gabriel saiu. Então tá bom. Voltou. Vamos lá. Agora, gente, na 2 é a mesma coisa. Vocês vão simplificar todas essas raízes e vão substituir e fazer a conta, tá? Eu vou simplificar o 27 e o 12, ó. Simplificar o 27. Ó, 27, ele é ímpar, então não dá por 2. Então, eu vou dividir ele por 3. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. E o 3 por 3 vai dar 1. Então, dentro da raiz, eu vou pegar os números que formaram parzinhos, ó. Esse 3 vai formar um par de 3, ó. 3 ao quadrado. Esse 3, gente, vai ficar sozinho, tá? Aí vai ficar 3 ao quadrado vezes 3. Separando, ó. 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Esse 3 ao quadrado, eu vou cancelar a raiz e o elevado a 2, perdão, então só fica o 3. E o raiz de 3 mantém, ó. Então, raiz quadrada de 27, simplificada, vai dar 3 raiz quadrada de 3, tá? Agora, eu vou simplificar o 12. Vamos lá, 12, ele é par, dá para dividir por 2. Então, 12 dividido por 2, 6. 6 dá para dividir por 2, que é 3. E o 3 somente por ele. 3 dividido por 3 é 1. Então, 12, gente, ficou assim. Vou colocar aqui um sinal de igual. Esse 2 e esse 2 formou um par de 2 ao quadrado. E o 3 ficou sozinho, tá? Aí, separando, né? Fica raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Esse 2 ao quadrado na raiz sai da raiz, né? Cancela a raiz com o elevado a 2 vezes raiz de 3. Só permitir. Eu gravei tô gravando, tá, gente? Depois eu vou mandar no grupo, tá? Quem perdeu alguma explicação. Então, fica 2 raiz de 3, tá? Aí, o que que eu vou fazer agora, ó? Raiz quadrada de 27, eu vou substituir por 3 raiz de 3. Mais raiz quadrada de 12, que eu vou substituir por 2 raiz de 3. São dois valores com raízes semelhantes. Então, eu posso somar eles e manter a raiz de 3 na raiz de 3 mesmo. Ó, 3 mais 2 vai dar 5 raiz de 3. E é assim, tá? E aí, vocês vão simplificar, isso aqui não vai ter erro, sempre vai ter raiz de 3. Vocês vão simplificar todos esses daqui, vão substituir em cada operação, cada soma, né, ou subtração, e fazer a continha de mais ou de menos com os números que vão ficar na frente do raiz de 3. Na resposta, põe raiz de 3. Tá? Quer que eu simplifique o 300? Vamos lá, então, vou simplificar.
Simplificar 300, ó. O 300, gente, ele é um par. Então, dá para me dividir ele por 2. Então, 300 dividido por 2, 150. O 150 é par, dá para dividir por 2. E vai dar 75. O 75, ele é ímpar. Então, eu vou tentar dividir por 3, tá? Se vocês forem usar a calculadora, vocês vão ver, né? Ou fazer a conta de cabeça, que 75 dividido por 3 vai dar 25. O 25, ele é ímpar, só que ele não dá para dividir por 3. Eu vou dividir ele por 5, e vai dar 5. E o 5 dividido por 5 vai dar 1, tá? Então, como que vai ficar aqui? Dentro da raiz, ó, esse 2 com esse 2 vai formar um 2 ao quadrado. Esse 3 não tem outro 3, então ele vai ficar sozinho. Opa, perdão. E o 5, com esse 5 aqui, ó, vai formar 5 ao quadrado. Aí vou separar, tá? Vai ficar 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado, tá? Aí eu tenho dois números, né, que estão elevado a 2, que é o 2 e o 5. Esses dois números vai para fora da raiz. Ó, vai ficar 2 vezes 5. E dentro da raiz vai ficar somente o 3, porque ele não formou par com ninguém. 2 vezes 5, 10, raiz de 3. Certo? Agora, aí vocês podem trocar, né? Por exemplo, ó, o 300 aqui, ó, vamos fazer? Ó, 300 eu simplifiquei na C. Tudo bem, Gabriel? Sim, pode falar, pode continuar. Na C é raiz de 300 mais raiz de 27. Ó, vou trocar o raiz de 300 por 10 raiz de 3. Ó. E o raiz de 27... E o raiz de 27 eu vou trocar por 3 raiz de 3, que foi a simplificação, né, de 27. Aí eu somo 10 mais 3, 13 raiz de 3. É isso. Tá? Bom, vamos lá na terceira. Gente, a terceira é muito mais fácil, né? Porque a terceira é para vocês multiplicar ou dividir. Multiplicação e divisão de números que estão nas raízes é só pegar, né? Ó, por exemplo, ó, raiz de 50 vezes raiz de 3 fica dentro da raiz, o valor, e vocês vão fazer 50 vezes 3, que é 150. Só isso. Tá? Divisão, ó. Vou dividir aqui, ó. Raiz quadrada de 48 dividido por 3, raiz quadrada de 3, mantém a raiz, faço 48 dividido por 3, que dá 16. E, no caso, né, qual que é a raiz quadrada de 16? É 4. Pronto, é só isso, tá? E na 4, você, ó, se tiver 3 números, gente, vocês multiplicam os 3 números também e colocam o resultado dentro da raiz, tá? E na 4, vocês vão calcular a área desses dois retângulos. A área de um retângulo, gente, é multiplicar um lado por outro. Nesse caso, eu vou fazer raiz de 2 vezes 1, que é o outro lado, mais raiz de 2, tá? Aí vocês vão fazer a distributiva. Eu pego raiz de 2, multiplico por 1. 1 vezes qualquer número é qualquer número, então vai dar raiz de 2. E eu faço raiz de 2 vezes raiz de 2, que é o próximo número, mais raiz 2 vezes 2, 4.
Bom, aqui, raiz de 2 mantém, né? Porque não dá para sair da raiz. Raiz quadrada de 4 é 2. E acabou. Só isso, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa aqui, tá bom? E é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Ó, deu 1 hora certinho. Não, eu não tenho dúvida, não. Não. Tá. Então, vamos fazer assim. Eu não sei se vocês já entregaram a primeira atividade. Se vocês quiserem dar uma revisada, eu vou anotar aqui que eu corrijo depois, tá? Para ver se está tudo ok e depois me reencaminhar. E a atividade de racionalização, eu vou deixar entregar até segunda-feira. Que nem eu falei, o pessoal que assistiu a aula, eu vou corrigir na segunda. Se eu ver que tem algum errinho, que é uma coisa besta, assim, dá para refazer, eu reencaminho para vocês refazer, tá? E aí Tá bom, tá bom. a gente vai para as próximas aulas, tá bom? Aí toda quinta e toda sexta eu vou estar aqui para explicar a atividade para vocês, tá? E por enquanto é só isso. Beleza, então. Tchau, professora. Tchau, gente. Até mais. Boa sexta-feira. Bom fim de semana. Obrigado. Você Tchau, também. professor. Tchau. Vou desligar aqui.